capítulo de número 2. Enquanto toda a igreja localiza a referência à hora proferida, eu enalteço o nome do nosso Cristo, quero glorificá-lo, exaltá-lo e magnificá-lo, porque o Senhor, de fato, Ele é bom, e a sua infinita misericórdia, ela dura para todo sempre. Cooperar com essa casa, com essa igreja, com esse santo ministério, para mim é sempre uma grande alegria, uma grande honra. Que Deus continue honrando, abençoando com toda a sorte de bênção meu muito nobre amigo, o pastor Rodrigo. Deus continue abençoando a todos, obreiros e obreiras dessa casa, a pastora Mônica, enfim, todo o santo ministério. Que a mão de Deus continue honrando a vida de todos. Deus abençoe minha amiga, missionária Adriana, obrigado pelo convite. Que Deus abençoe a serva do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. A campanha sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. E é claro que não dá tempo para falar sobre a qualidade de cada uma delas, as repreensões que Deus fez sobre cada uma das igrejas. O tempo não permite, mas irei falar apenas da primeira igreja, a igreja que residia na cidade de Éfeso. Apocalipse capítulo de número 2. Se toda a igreja encontraram o referido texto, digam amém. Amém. Eu vou ler ali na tela, porque a minha tradução é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Nós iremos ler até o verso de número 7. Capítulo 2, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: escrito está. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu o achastes mentiroso, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Grave essa frase, daqui a pouco você vai entender o porquê. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e te tirarei do seu lugar, e o teu castiçal, se não se arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Por obséquio, quem está de pé se assente. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero pedir a sua total atenção. Serei lacônico, serei simplório, serei meteórico na minha fala, na minha prédica, mas o texto que está em pauta esta noite é o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. E não é novidade para absolutamente ninguém
em saber que quem escreveu este livro da revelação foi o grande apóstolo João. Esse apóstolo chamado João, ele foi um dos apóstolos mais conhecido e reverenciado do colégio apostólico de Jesus. Você vai perceber no capítulo 2 de João, que o verso de número 6, você vai perceber que Deus, ao falar com João, Deus vai dar algumas diretrizes e vai dizer que ele também abominava e detestava a doutrina ou conselho dos nicolaítas. Perceba que é uma lista de coisas que Deus está deixando claro para João que ele abominava. Mas o interessante é que o último verso do capítulo 2, que é o 7, você percebe que Deus disse assim para João: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta palavra me chama muito a atenção, porque João, ele não escreveu dizendo que Jesus disse que a repreensão era somente para a igreja de Éfeso, mas a palavra está no plural, está dizendo às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque se João escrevesse dizendo que é a igreja, João estava se referindo somente à igreja de Éfeso. Mas quando ele enfatiza dizendo que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, isso dá o sentido que esta profecia, que esta repreensão, ela também reverbera com muita força, com muito impacto, com muita violência, as igrejas do século 21. Para nós, como igreja do século 21, você vai perceber que as 7 igrejas da Ásia, Deus vai terminar dizendo através da escrita de João: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. É como se Deus falasse: homem não conhece, mas eu, o dono da igreja, conheço as tuas obras. Aleluia! Quando ele fala de conhecer, ele fala tanto do sentido bom quanto do sentido mau. Ele fala não somente de coisas boas, mas também de coisas más, terríveis, que abominam o coração dele. Deus está deixando claro que ele conhece. Pastor não conhece, mas Deus conhece. Pastora não sabe, mas Deus sabe. Amigo não conhece, mas Deus conhece. Quando olhamos para essa fala de João, nós temos que entender como essa igreja, ela foi inaugurada. E quem foi que inaugurou esta igreja que residia na grande cidade de Éfeso? E para nós entendermos com maestria, nós temos que olhar para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. A Bíblia diz que na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, Deus vai impulsioná-lo para que Paulo fosse propagar o evangelho na cidade de Éfeso. Quando Paulo é introduzido naquele cenário, até então Paulo não sabia qual a razão, qual era o motivo pelo qual Deus havia o instaurado naquele lugar. Quando de repente, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, a Bíblia diz que Paulo, quando desce do barco no porto de Éfeso, ele vai se deparar com 12 varões, com 12 homens. Engraçado que Atos capítulo 19, o texto diz que agora Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai perceber que aqueles 12 homens de fato eram cristãos. E Paulo agora, como crente pentecostal, parece-me que vejo Paulo cumprimentando aqueles homens. E a saudação seria mais ou menos essa: varões, shalom, shalom, que é o nosso a paz do Senhor. Aqueles 12 homens ficaram assustados, perplexos, olhando para Paulo, quem sabe um olhando para o outro e perguntando:
você conhece esse homem? Já viu ele em algum lugar? Nunca vi na minha vida. E como é que ele sabe que nós somos cristãos? Quando eles se aproximaram de Paulo, parece que eu vejo ele perguntando: como é que você sabe que nós somos crentes? Paulo iria olhar para os 12 e ia falar: não precisa falar. Por quê? Porque quem é de Deus, de longe a gente conhece que ele é de Deus. Paulo não estica muito a conversa. Paulo olha para os 12 e pergunta: vocês 12 conhecem o Espírito Santo? Já foram batizados com o Espírito Santo? E o texto diz que eles vão interpretar a pergunta erroneamente. Eles pensavam que Paulo perguntava do batismo nas águas. E o texto diz que eles eram discípulos de João Batista. Eles olharam para Paulo e falaram assim: nós somos batizados do batismo do profeta João o Batista. Paulo olhou para aquela resposta e disse: não, eu não falo desse batismo nas águas para o arrependimento, mas eu estou perguntando se vocês conhecem o batizador com fogo, o batizador com o Espírito Santo. Aleluia! Eu quero falar daquele que enche vocês de poder, graça e autoridade. Conhece o Espírito Santo? A resposta dos 12 é para fazer toda a igreja chorar, não de alegria, mas de tristeza, literalmente. Porque a Bíblia diz que os 12 olharam para Paulo, que diziam ser discípulos, e falaram para Paulo assim: Paulo, a gente até serve a Deus, a gente até cultua, a gente até dá glória, mas a gente não conhece o Espírito Santo. A gente nem sabia que existia esse negócio de Espírito Santo. A gente vai para o culto, mas não sabíamos que existe esse tal de Espírito Santo. Agora veja comigo pela fé. Parece que eu vejo Paulo perplexo, assustado, olhando para os 12 e falando: eu não acredito que vocês servem a Deus, são cristãos, ouvem a palavra, ouvem o louvor, cultuam e não conhecem o Espírito Santo? Não conhecemos. Aí Paulo vai lançar a pergunta e diz assim: vocês querem receber esse Espírito Santo aqui agora? Querem receber essa graça aqui agora? Quer receber esse fogo do Espírito Santo aqui agora? Os 12 olhou para Paulo e perguntou: tem que pagar algum tributo? Tem que pagar alguma taxa? E Paulo disse: não, é só dobrar o joelho, que a gente vai orar, o Espírito Santo vai se apoderar de vocês. Eu venho aqui profetizar nessa noite com graça e autoridade. O que faz a diferença na vida do crente não é falar bonito. O que faz a diferença na vida do crente não é conhecer bem o português, não é conhecer bem o hebraico, o grego, o aramaico, o latim, não é ser alguém bilíngue, não é alguém que fala vários idiomas, não é ser um poliglota influente. O que faz a diferença na vida do crente, que o diabo respeita, não é se você tem dinheiro, se tem cartão black, se anda de carro importado, se tem casa com suíte, mas o diabo respeita a crente cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou falar de novo até você levantar a mão agora com mais autoridade. O diabo não respeita quem fala bonitinho. O diabo não respeita quem tem etiqueta. O diabo não respeita quem usa roupa de marca. O diabo não respeita, aleluia, quem tem toda a educação do mundo. Mas o diabo, ele dá marcha ré quando ele encontra uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus. Irmão, eu saí de Osasco, atravessei a Macedônia, e eu não vim aqui brincar de ser profeta. Eu vim aqui profetizar com graça, dizendo que nessa campanha Deus quer encher essa igreja de graça. Deus quer encher a tua vida com o Espírito Santo. Você vai sair daqui hoje tomado pela graça de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está pairando aqui nessa casa. Quem acredita que isso é verdade, joga a mão direita para o céu, abre a tua boca e dá glória para Deus ouvir. Ele está nessa casa. Quem acredita, dá glória para Ele ouvir. Eita! Glória a Deus. Ô Paulo, esse tal de Espírito Santo vai descer aqui. Por que vocês estão admirados? Por que você perguntaram se vai descer aqui o Espírito Santo? Ô Paulo, porque aqui é o cartão postal de Éfeso. Nós estamos aqui na grande cidade de Éfeso, mais conhecida como a cidade da madeira do mundo antigo.
Uma cidade que nela existia, para quem gosta de detalhes da Bíblia como eu gosto, vai olhar isso aqui, essa informação bíblica. Era exatamente na cidade de Éfeso que ficava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o grande templo da deusa chamada Diana. Um templo gigantesco, todo feito de cristal. E o tamanho desse templo era tão grande que era equivalente a 2 estádios gigantescos. E o povo cultuava a deusa Diana, mais conhecida como a Diana dos Efésios. Para os romanos, para os gregos, era a deusa conhecida como Artemis. Era uma deusa que era adorada na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso cultuava essa deusa. Era conhecida como a deusa da prostituição, da promiscuidade. E dentro do templo da deusa Diana havia sacerdotisas, mulheres meretrizes, que ficavam ao serviço da deusa Diana. E todos os mercadantes, quando desciam no porto de Éfeso para comprar madeira naquela cidade, o historiador Jerônimo diz que essas meretrizes, elas se ofereciam para esses homens para cultivar, e elas criam que cada vez que elas se prostituíam, ela agradava a deusa Diana dos Efésios. Era uma deusa que era cultivada por prostituição e também era cultivada por bebidas. O povo que morava na cidade de Éfeso se embriagava, pensando que a deusa Diana se agradava daquilo. Dentro da cidade de Éfeso havia um deus também que era adorado, fora Diana. Esse deus se chamava Dionísio, que era o deus da bebida. É por isso que o apóstolo Paulo pega essa informação que gosta de Bíblia. É por isso que no livro de Efésios, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 5, verso de número 18, você vai perceber que Paulo ele vai deixar um alerta para a igreja que estava em Éfeso. E qual foi o alerta que Paulo deixou? Efésios capítulo 2, capítulo 5, verso 8. Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha o conselho de Paulo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por que ele disse isso, pastor Levi? Porque havia um deus chamado Dionísio, que era cultivado pela bebida. Paz dos senhores e paz da senhora. No tempo da festa do deus, já visto com D minúsculo, é claro, que esse deus ele era cultivado por bebida. E quanto mais o povo bebia, se embriagava, ficava mais eufórico, eles achavam que Dionísio recebia o culto deles. Dentro da cidade de Éfeso, segundo a história paralela à Bíblia, havia alguns poços que eram conhecidos como poços de vômito. Porque quanto mais eles se embriagavam, eles iam até esses poços e eles forçavam o vômito para vomitarem e para depois voltar a beber mais bebida alcoólica, para poder agradar o deus Dionísio. Foi exatamente nesse cenário que Deus colocou Paulo. Quando Deus coloca Paulo em Éfeso, era para que Deus mudasse a situação daquela cidade. Pregador, não estou entendendo, vai entender agora. Deus ele vai te plantar em lugar que você não vai querer ir. Aleluia. Glória a Deus, vou falar de novo, alguém está entendendo? Deus vai te introduzir em lugar que você nunca vai querer pisar o teu pé. E você vai chegar ao momento que vai perguntar: Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? É Deus que está dizendo: eu te levei para aquela Éfeso, porque eu quero mudar a situação daquela Éfeso. Por quê? Porque quem manda lá não é Diana, quem manda lá não é Dionísio, mas quem manda lá é o Deus da igreja que está nessa casa. Eu vou profetizar com mais força e com mais autoridade. Deus manda profetizar enquanto você levanta a mão da glória. Tem plano do diabo que está sendo quebrado em Éfeso agora. É claro que eu estou falando no campo espiritual. Enquanto você está aqui nessa sexta-feira profética, adorando o nome do Todo-Poderoso, Deus está dizendo: o plano de Diana está caindo por terra, o plano de Dionísio está caindo por terra. O único plano que vai prevalecer na tua vida e na tua casa é o plano do Criador do Universo, é o plano do Deus Todo-Poderoso. Se você acredita nisso, faz aquele barulho que o diabo não gosta. Porque quando você dá glória, Deus está quebrando corrente agora. Eita! Eu estou sentindo Deus aqui nessa casa. Eu vou dar lugar, irmão. A palavra nessa noite é essa. Enquanto você adora, Deus está quebrando muralha no campo espiritual. Deus está quebrando grilhões aqui agora. Quem acredita nisso, abre a boca e adora o nome do Senhor Jesus. Glória.
Quando Paulo estende as mãos para os 12 homens, os 12 foram sapecados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Parece que eu vejo Paulo falando assim para os 12: agora sim o que, apóstolo? Agora vocês estão prontos para a obra de Samaria. Por que só agora? Porque pregar vazio não dá. Por que só agora? Porque cantar vazio não dá. Por que só agora? Porque querer orar vazio não dá. Por que só agora? Porque querer fazer alguma coisa sem a graça de Deus não dá. Tem que estar cheio. Irmão, leve essa profecia bíblica para casa. Quantos homens que Deus colocou no caminho de Paulo? 12. Quantos? 12. O número era grande ou pequeno? Pequeno. Mas posso falar a verdade? Eram 12 homens apenas. Mas eram 12 homens cheios. Pregador, não estou entendendo. Deus não colocou 12 políticos do lado de Paulo. Deus não colocou 12 homens da alta sociedade. Deus colocou um número pequeno, 12. Mas quem olhava dizia assim: só tem 12, mas são 12 cheios. Que é uma profecia? Pode ser apenas 12, mas quem Deus vai colocar do teu lado vai ser 12 cheios. Paulo pegou os 12 e falou: enquanto vocês oram na praça de Éfeso, eu prego na porta do templo da deusa Diana. Enquanto Paulo pregava, os 12 oravam para o Paulo, porque a obra funciona assim: enquanto faz, outro ora. Enquanto um prega, outro ora. Usa o pregador. Enquanto um canta, quem não está cantando está intercedendo, usa o cantor. Enquanto o pastor está dirigindo o culto, usa o pastor, Jesus. Porque a obra é assim: enquanto um faz, outro ora. Aí a Bíblia diz que enquanto Paulo pregava na porta do templo da deusa Diana, o povo parou de olhar para a deusa Diana e começou a olhar para Paulo pregando. Porque mensagem cheia da graça, mensagem cheia de Deus. Eu estou falando mensagem carregada de unção, irmão. Eu não estou falando de conversa fiada de lero-lero. Eu estou falando mensagem dotada de unção. Por mais simples que seja, ela vai chamar a atenção do público. Enquanto Paulo pregava, todo mundo parou de adorar Diana, olhou para Paulo. Aí quando Paulo acabou de pregar, Paulo fez o apelo. Aí todo mundo que seguia a deusa Diana olhou para Paulo e falou: a partir de hoje a gente não segue mais Diana. Eita, vou repetir. A partir de agora, ninguém aqui adora mais a Diana. E nem vamos adorar Dionísio, o Deus da bebida. Não, a partir de hoje nós vamos adorar o Deus que Paulo prega. O que é que eu aprendo com isso? Onde o reino de Deus chega, o império das trevas tem que recuar. Oh, vou repetir. Pregador, você não tem medo de falar isso? Não tenho. Por que não tenho? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Enquanto o reino de Deus avançar, o império das trevas tem que recuar. Pregador, e a macumba, maior que a macumba é o Deus da igreja. Pregador, e a feitiçaria, maior do que a feitiçaria é o Deus da igreja. Pregador, e a magia negra, maior que a magia negra é o Deus que está nessa casa. Quem acredita que Deus está aqui? Quem acredita? Eu vou dar 10 segundos para você adorar esse Deus, porque o Deus que você adora, Ele está presente nessa casa. Tem fortaleza sendo quebrada essa noite. Eu não sei se você crê em profecia bíblica, mas Deus está quebrando fortaleza do diabo hoje. Deus está entrando na tua casa, na tua família, e Deus está dizendo: eu vou libertar alguém pela tua oração. Eu vou libertar alguém que você está clamando. Oh, irmão, se você soubesse o que está acontecendo aqui agora, há um espírito de graça, um espírito de renovo. Deus está dizendo: eu tenho obra com aquela vida, eu tenho obra com aquela vida. Eu vou abrir, aleluia, uma grande porta chamada porta de salvação. O meu nome será glorificado, diz o Senhor. Só quem está vivo, só quem está vivo, só quem está vivo, só quem está vivo. Quem está vivo, abre a boca e dá glória. Quem está vivo, abre a boca e dá glória. Aleluia. Pregador,
Apocalipse, capítulo 2, tem a ver com Atos 19. Tem tudo a ver. Porque em Atos 19, Paulo vai plantar uma igreja lá. E exatamente essa igreja, Apocalipse 2. Paulo plantou uma igreja em Atos, capítulo 19, na cidade de Éfeso. E olha que coisa linda. Atos, capítulo 19, verso 19, diz o texto: que o avivamento que Deus fez em Éfeso foi tão profundo, que o povo foram para a praça de Éfeso e trouxeram o livro de magia, o livro de bruxaria, e fizeram uma grande fogueira e falaram para Paulo: Paulo, só quem trabalha aqui agora, só quem opera nessa cidade agora é o Deus que você pregou. Paulo ficou por 2 anos pregando em Éfeso, 3 meses em uma sinagoga, pregando que Cristo restaura, que Cristo liberta, que aquele Cristo que foi crucificado ao 3º dia ressuscitou. Depois de 3 meses perseguiram Paulo, e Paulo foi pregar em outra sinagoga por 2 anos. Paulo pregou na sinagoga de um homem chamado Tirano. Ele vai emprestar aquele espaço para Paulo pregar, e Paulo por 2 anos prega na sinagoga de Tirano. Irmãos, o avivamento que Deus fez em Éfeso foi tão profundo, que o império das trevas começou a falir. E o tal de Demétrios, que morava na cidade de Éfeso, ele era o ourives da cidade. O que era o ourives? Aquele que fazia imagem da deusa Diana. Ele fazia imagem em miniatura do templo da deusa Diana. E quando ele fazia essas imagens, ele vendia. Então a cidade de Éfeso lucrava muito com as imagens de Diana e com a imagem do templo de Diana, que o ourives Demétrio fazia. Mas aí a renda per capita caiu da cidade. Por que caiu? Porque só quem era adorado era Deus. Aí esse tal de Demétrio falou assim: temos que matar esse Paulo. O pregador, não estou entendendo. Depois de uma grande obra que Deus vai te usar, uma grande fúria do diabo vai se levantar. Mas a palavra nessa noite é esta: maior é o Deus que está com você em Éfeso. Armaram ciladas para Paulo em Éfeso, armaram emboscada para matar Paulo. Mas aí veio um Deus e falou: Paulo, sai de Éfeso e vai para outro lugar. Por quê? Porque querem te matar aqui em Éfeso. Porque Deus é assim: antes de armar o laço e te pegarem, Deus vai revelar o segredo do inimigo. Paulo conseguiu plantar uma igreja lá. Irmão, pensa numa igreja avivada. Qualquer um queria congregar em Éfeso. Por quê? Já viu crente no primeiro amor? Já viu? Crente no primeiro amor, espiritualmente falando, é claro. Irmão, se for por isso, ele quer até morar na igreja. Por quê? Porque está naquela chama, naquela volúpia do primeiro amor. Quer Deus, quer orar, quer buscar, quer santificar, quer consagrar a vida no altar, quer buscar Deus. Paulo deixou uma igreja fervorosa lá, mas o perigo não é como começa, o perigo é como termina. Alerta esse crente que está do teu lado, alerta ele e diga para ele assim: o perigo não é como você começou, mas é como você vai terminar a tua carreira. Tem pessoas que começam bem e terminam maus. Em contrapartida, tem pessoas que começam mal e terminam bem. Eu vou te provar apenas um que começou mal e terminou bem, que é o próprio apóstolo Paulo. E qual foi o começo dele? Perseguindo a igreja, matando os cristãos da igreja primitiva. Foi o próprio Paulo, antes de se converter, que consentiu na morte do diácono Estevão, o primeiro mártir do Novo Testamento. Ele consentiu na morte de Estevão, perseguindo a igreja, matando os cristãos. Mas sabe qual foi o final de Paulo? Na masmorra, na prisão em Roma. E antes de ser decapitado, morrer sem cabeça, a mando do imperador Nero de Roma, Paulo escreveu a sua última epístola para Timóteo, seu filho na fé. E Paulo disse assim: ó Timóteo, combati o bom combate. Só da glória que ele é Bíblia, irmão.
Combati o bom combate, Timóteo. Acabei a carreira, mas guardei a fé. Sabe o que Paulo está dizendo? O meu começo foi horrível, foi terrível, mas o meu final vai ser de glória. E qual é o teu final? Desde agora tem uma coroa me esperando no céu, tem uma recompensa me esperando no céu, e essa coroa é uma coroa incorruptível. Eu me profetizar nessa noite: se você for até o final, tem uma coroa de glória te esperando no céu. Quem acredita nessa verdade, só para o diabo ficar enfurecido no inferno, faz aquele barulho que ele não gosta, levanta a mão, adore a Deus. Aí agora vai. Isso, adore. Isso, adora, vai. Tem uma recompensa te esperando no céu. Você pode profetizar para quem está no teu lado, diga para ele: não desista, não pare. Tem uma recompensa te esperando lá no céu. Ah, tem. Tem. E como tem? Pare de esperar a recompensa do homem. O problema é que a gente espera a recompensa do homem e da mulher. Deus está dizendo essa noite: espere a recompensa nas mãos de Deus, porque Ele não falha. Quando olhamos para Atos 19, a igreja foi plantada em Éfeso. Apocalipse capítulo 2 é a primeira igreja que Deus vai repreender. Agora, escuta aqui e já termina a mensagem. Por que eu falei que o negócio não é como começa, é como termina? A igreja de Éfeso começou fervorosa, mas depois foi se esfriando na fé. Se esfriou tanto que uma das advertências de Deus através do apóstolo João em Apocalipse 2 foi essa advertência: lembra-te, pois, de onde caíste. Vou falar de novo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Aleluia. Deus não disse lembra aonde caíste. Ele falou de onde caíste. Por que de onde? Porque dá o sentido de altura. Quem é espiritual vai aplicar no campo espiritual, vai entender agora. Quando Jesus disse lembra-te de onde, Ele está dizendo: lembra de onde você estava, altura, nível espiritual alto, lugar espiritual elevado comigo. Mas o problema é que você, igreja de Éfeso, é isso que ele está falando, você, igreja de Éfeso, já não está mais no pináculo do primeiro amor. Vocês caíram lá de cima para baixo. Mas a minha palavra é esta: se arrependa. Oh glória. Porque tudo que Deus quer é arrependimento. Pregador, como é que eu caio? É quando eu não libero perdão para alguém, eu guardo rancor. É quando fazemos aquilo que Deus não se agrada. Já caímos na fé. Quando pensamos aquilo que Deus não se agrada, já caímos na fé. Pregador, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca falei mal de ninguém. Mas já pensou, já tem vontade de discutir com alguém, brigar com alguém? Eu nunca discuti, mas tive vontade. Caiu da fé. Porque só de pensar somos pecadores. É por isso que ninguém escapa, todo mundo é pecador. Mas a palavra nessa noite é essa: arrepende. Deus quer arrependimento essa noite. Essa campanha é uma campanha muito séria. Quem disser que não tem nada para se arrepender está mentindo. Todos nós temos. Mas a pergunta dessa noite é essa: está disposto a se arrepender? Por que, pastor Levi? Porque Deus quer elevar o nível novamente. Pregador, eu orava, agora eu já não oro mais. Caiu do primeiro amor. Pregador, antigamente eu tinha mais desejo pelas coisas de Deus, hoje eu não desejo
gente pegava a arca de Noé e ia para o culto. Mas depois que pega a primeira noiva, quando olha para a janela para fora, o céu está escurecendo, vai chover, não vou não. Perdeu o primeiro amor. Mas a pergunta nessa noite é essa: está pronto para se arrepender? Eu quero que você abaixe a cabeça por um minuto. Já levou o microfone. Estou sentindo Jesus aqui. Isso. Já vai se ligando com Deus aí. Já vai pedindo um perdão aí do que tem que pedir perdão. Deus quer elevar o nível novamente. Mas para que isso aconteça tem que ter arrependimento. É por isso que Deus usou o profeta Abacuque. O capítulo 3, verso 2 de Abacuque. Quando Abacuque viu a perversidade do povo de Deus, o pecado do povo de Judá, Jerusalém e do sul de Israel, Abacuque orou e disse assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Eu ouvi a tua palavra e temi. Glória a Deus. Aviva a tua obra. Eu vou falar de novo para ver se você entende. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. E na ira lembra-te da misericórdia. Glória a Deus. Porque que Abacuque pediu avivamento no meio? Porque no começo tudo é bom. No começo tudo é legal. Mas quando chega no meio da batalha, a força acaba. Quando chega no meio do campo de batalha, o vigor vai indo embora. A gente vai se cansando e vai abrindo porta para o pecado. Vai abrindo, aleluia, a legalidade para o inimigo entrar. Mas a palavra é essa: lembra-te de onde caíste. Eita Jesus. Lembra-te, pois, de onde caíste. E arrepende-te. E volta à prática do primeiro amor. Eu tenho um reavivamento para derramar. Eu tenho a minha graça para derramar sobre vocês. Fique de pé nessa mesma fé. Não quero passar do lado. Mas há o espírito de renovo aqui em você. Oh, Jesus, Ele está passeando aqui. Lembra-te. Lembra-te. Você vai sair daqui com esse versículo martelando na tua mente. Lembra-te de onde caíste. Arrepende. O que é que está te afastando de Deus? O que é que está te afastando daquilo que é sagrado? É a amizade que desagrada a Deus, corta o vínculo. É pessoas que te levam para longe de Deus, corta a amizade. Deus está dizendo essa noite: o que é que você prefere? As coisas que eu tenho para te dar, ou aquilo que o mundo tem para te oferecer? Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Aviva o Senhor a tua obra no meio. Eu estou pregando para a igreja esta noite, pastor, que já não está mais no começo da caminhada, já está no meio da jornada. E tem pessoas que estão aqui dizendo: Senhor, eu quero um reavivamento, porque eu tenho ouvido a tua palavra e eu temi.
Porque o que aviva a igreja é a palavra. Feche teus olhos, eu vou orar por você. Vou fazer uma oração, já devolvo o microfone. Coloca a mão no teu coração. Aleluia. Tem gente chorando aqui, irmãos. Hoje é um culto de reflexão. A intenção de Deus hoje aqui não foi fazer você pular, correr, gritar. Mas a intenção de Deus hoje foi mexer com a tua alma. Mexer com o teu coração. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Deus tem uma nova história para alguém aqui. Deus não abre mão de você. Vou gritar de novo para você ouvir. Deus não abre mão de você. Deus está com saudade das orações pela madrugada. Deus está com saudade daquele período de leitura da Bíblia, daqueles propósitos de jejum, consagração pela semana. Há tanto tempo que já não tem. Lembra-te por onde caíste. Senhor, aqui está a tua igreja. A tua palavra foi pregada. Senhor, a manda viva, Senhor, a nossa vida. Nós dependemos do teu amor. Dependemos do teu perdão. Dependemos da tua bondade e misericórdia. Aviva a tua obra, Jesus. Aviva a tua obra no meio dos anos. Abraça a tua igreja através do teu Espírito Santo agora. Renova a nossa vida. Porque queremos se arrepender daquilo que desagrada o Senhor. Abre os teus olhos, levanta a cabeça. Me dê um abraço em alguém que Deus tocar no teu coração. Abraça ele, abraça. Abraça isso, abraça. Diga para ele assim: é tempo de perdão. Deus está escrevendo uma nova história para você e para mim. Isso. E se você puder orar por ele, ora por ele. Se você puder orar por ela, ore por ela. Você não tem noção do que é que Deus está fazendo aqui agora, irmãos. Há um renovo de Deus aqui nessa casa. Continue a mesma graça, porque Ele está operando. Lembra-te por onde me caíste. Arrepende-te. É noite de arrependimento. Quem acredita nisso, aplaude e glorifica a Jesus. Que Deus abençoe. Bate palma mais forte para Jesus, aleluia. Lembra-te de onde caíste, aleluia. Que mensagem tão linda nessa noite. Isso, sonoplasta, aleluia. É noite de você retornar à presença de Deus, aleluia. Deus, Ele nunca se esqueceu de você. E nessa noite Ele está de braços abertos, aleluia, para te receber nesta noite. Cadê a primeira alma para Jesus? Aleluia. Você que esta noite ouviu esta mensagem forte e poderosa, eu tenho certeza que Deus falou grandemente com você. Há um convite especial de Deus para você nessa noite. Cadê você? Cadê a primeira alma para Jesus? Aleluia. Para vir botar nessa noite. Oh Espírito Santo, oh Pai, não desperdice essa oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Ele está te convidando. Ele quer fazer morada. Aleluia. Quebra nessa noite todo impedimento aí agora. E saia daqui com seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Cadê você nessa noite? Tem alguém? Alguém para retornar à presença? Alguém? Aleluia. Pastor, nunca aceitei, mas hoje eu quero sair daqui
com meu nome escrito no livro da vida. Então vem para o altar, eu quero orar por você. Aleluia. Mas é um convite especial de Deus para a tua vida. Tem alguém nessa noite? Aleluia. Não sei. Então olha para esse irmão bonito que está do seu lado, diga: boa foi esta palavra. Pode aplaudir a Jesus por essa palavra linda. Deus abençoe o pastor Levi. Obrigado, meu pastor. Deus te honre grandemente. Aleluia. Ali fora tem uma cantina abençoada. Terminando o culto, passa ali. Eu quero ungir a mão de todos vocês nessa noite. Depois você vai pegar a sua chave e vai passar aqui no altar. Aleluia. Gente, pagamos o aluguel ontem. E agora, pastor? Agora tem água e luz. Não para, né? Agora tem água e luz. Aleluia. E o que que tem? Tem 12 não, acho que tem até menos, pote de sorvete caseiro. Aleluia. Esse é bom, viu? Muito bom esse sorvete. Tem, se tivesse uns 12 potes só. Aleluia. Então nessa noite você vai comprar um pote de sorvete e vai ajudar a obra de Deus. Diga glória a Deus. Amém. Então terminando o culto, passa ali, fala com a obreira que está ali na cantina. Fala: eu quero levar um sorvete desse para minha sogra. Eita glória. Aí ó, vai levar um sorvete para a sogra hoje. Glória a Deus. A André vai levar uma meia dúzia logo. Está todo mundo lá na casa dela hoje, né? Amém, gente? Ó, esse chocolate aqui é para festividade da Mocidade Bene. Glória a Deus. Eu ia falando das pequenininhas de Davi, ó. Para Mocidade Bene. Quando vai ser mesmo? Em agosto. Em agosto. Isso. Não, mas vai ter outro culto aí agora, né? Vai ser dia 18/6. Dia 18, uma grande festa aqui com a Mocidade Bene. Isso. Aleluia. E eles já estão se preparando para essa grande vigília. E eles fizeram esses docinhos aqui novamente, ó. Por apenas R$10 você vai levar muito chocolate para casa, bala fine, isso. Tudo isso vai ficar ali. Abençoa esses jovens lindos e faz um trabalho lindo aí. Eles não pedem dinheiro para a igreja, pastor. Pastor, a gente vai se virar. Nós vamos preparar aí os doces, vamos vender no farol, mas nós vamos fazer uma festa linda para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se quiser para vender ali embaixo no metrô, vende rapidinho também, tá bom? Esses jovens lindos aí. Passa ali, gente, também ajuda a Mocidade Bene. Amém? Acabou o culto. Aleluia. Acabou o culto, igreja. Calma que tem mais. Domingo tem mais. Diga glória a Deus. Amém? Quem está aniversariando hoje? Alguém fez aniversário? Você? Sua irmã? Fez aniversário? Ah, não está aqui não? Ah, então tá bom. Parabéns para ela lá. Que Deus abençoe a todos. Coloca a mão sobre o teu coração. Vamos agradecer ao Senhor por este culto abençoado. Lembrando que, pastora Dani, todo sábado aqui em cima funciona o point da feijoada. Aleluia. Todo sábado é aqui a partir de meio-dia. Ah, pastor, eu vou estar em casa amanhã, vou pedir uma feijoada. Peça que chega rápido. Não, pastor, eu quero comer aí. Tem como? Tem um restaurante aqui em cima aqui, ó. Traga a sua família. Isso, todo sábado é a melhor feijoada de São Paulo, nem da Zona Sul. Aleluia. Eu estou esperando o pastor Levi de vir comer a feijoada. Vem aí, pastor, tá? Será uma honra receber o Senhor. Amém? Que Deus abençoe e coloque a mão sobre o teu coração. Amanhã, domingo,
Culto, consagração. Ah, tá. Tá ligado a câmera? Domingo tem culto, consagração lá na nossa sede. É de manhã também? Eita, e agora? Aleluia. Amém, gente. Dá um jeito aí, tá bom? Mas dá um jeito. Fica meia dúzia aqui. Está ao vivo aí, meu pastor presidente chegar. Glória a Deus. Amanhã às 13h30 saída com a banda Água. Amanhã? Amanhã tem evangelismo lá na Rua Alba, 1h30 vamos sair daqui. Rua. Ah, vocês vão de Jabaquara? Ah, eu conheço lá. Rua Alba. Pessoal da banda Água, lá dos pais dele. Amanhã, juntamente com a banda Ágape. E domingo, evangelismo aqui no bairro, a partir das 15 horas. Amém? Deus abençoe. Senhor Deus e Pai, louvamos a Ti, Senhor, por este culto, por essa palavra abençoada nesta noite. Ó Deus, nos leve em paz e segurança para os nossos lares, repreendendo a bala perdida, o homem sanguinário, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Estende suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação do Espírito Santo esteja hoje e sempre. A igreja diz: amém. Senhor meu pastor, agindo Deus, a alegria do Senhor, tu porém vai até a oração é a chave da. Bem forte agora um pouquinho de guerra. Pode aplaudir Jesus. 1 hora de joelho aqui no altar depois. Quem quiser ficar, pode ficar para orar conosco. Amém? Pega a sua chave. Não esqueça que eu moro muito longe. E depois passa no altar para ungir as mãos.
Você aqui também? Você aqui também? Ah, é? Dia 15. Vamos chorar todo consumidor. Vamos subir. Tá bom.